E aí, gente, tudo bem? Hoje o Tá Ligado na Cidade traz um tema polêmico, viu? Gera bastante discussão. Meritocracia no ambiente de trabalho. Tudo certo, pessoal? Me diz, será que todos têm as mesmas chances de crescer profissionalmente ou existem fatores que vão além do esforço individual, hein? Para ajudar a gente a entender melhor essa questão, a gente vai conversar com a Ana Flávia Meneguzzi, especialista em orientação de carreira. Tem também o quadro Tá na Rua, com o repórter Vitor Krigor, que foi saber o que a galera pensa sobre esse assunto. E tem ainda a atividade legislativa trazendo novidades da Câmara Municipal de São José dos Campos. Então já sabe, fica com a gente porque o Tá Ligado na Cidade já começou. Quando a gente pensa em crescimento profissional, muita gente fala logo em mérito. Mas será que o esforço individual é o mesmo o que determina o sucesso de uma pessoa? Pois é, existem muitas variáveis aí nesse caminho, né, minha gente? Acesso à educação de qualidade, oportunidades reais, contexto familiar, privilégios e, claro, a dedicação de cada um também. Pois é, e para conversar com a gente sobre tudo isso, está aqui no estúdio a Ana Flávia Meneguzzi, especialista em orientação de carreira. Ana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Para a gente começar esse nosso bate-papo, meritocracia no mercado de trabalho. Afinal, o que seria isso? Existe isso no mercado de trabalho? Como equilibrar essa tal da meritocracia com as individualidades de cada um, a realidade de cada um? Tem como equilibrar isso? A gente parte, né, do ponto que a meritocracia, ela depende do seu esforço individual. Então, você vai ser promovido, você vai ganhar uma vaga a partir do seu esforço. Mas como vocês disseram, né, existem outras variáveis. Sim. Então, é uma forma, mas não é a única. Ana, muitas vezes, especialmente jovens, né, ou quem tá ali numa transição de carreira, também talvez com um pouco mais de idade, acaba se pegando naquele momento de, poxa, parece que as coisas não estão acontecendo para mim, poxa, tô me dedicando tanto e não tô tendo resultados. E a gente corre para onde dá, né, minha gente? Tem gente que vai procurar ajuda com os amigos, vai procurar orientação profissional, e não é incomum encontrar, especialmente na internet, aquele famoso discurso de todos nós temos as mesmas 24 horas, todo mundo pode conseguir ter o mesmo sucesso se seguir a fórmula de bolo XYZ. Ao seu ver, como é que é essa afirmação? É um perigo. Imaginei. Essa afirmação é muito perigosa, porque nós vivemos num país ainda onde existe muita desigualdade, né? Então, a gente não parte da mesma linha de partida, né, igual. Sim. Então, não depende só do nosso esforço, depende de várias, né, intercorrências. É como você disse, muitas vezes a escola que eu estudei não é a mesma que você estudou. Uhum. Às vezes a condição que eu tenho alimentar não é a mesma que a sua. Então o esforço, né, que você precisa para fazer é diferente do meu. E Sim. quando a gente coloca tudo isso na mesma página, é muito perigoso. Bora trazer alguns exemplos práticos sobre isso? A Ana falou que é preciso que vários elementos, vários fatores colaborem para que essas oportunidades sejam dadas. Quais são esses elementos? Estava comentando agora há pouco sobre uma charge que eu vi outro dia na internet, que fala de duas pessoas, uma ao lado da outra, olhando para uma janela, sendo uma pessoa mais alta e outra pessoa mais baixinha. Então a pessoa que era mais alta, ela tinha aquela visão da janela, da paisagem toda completinha, e a pessoa mais baixa tinha uma visão mais limitada. Numa outra charge tinha um banquinho, onde a pessoa subia e conseguia ter a mesma visão daquela outra pessoa, comparando a questão de equidade com igualdade e tudo mais. Bora lá, o que seria esse banquinho na prática, Ana? Quais são esses elementos que podem contribuir como se fosse esse banquinho que a gente trouxe aqui? Nesse contexto organizacional, né, esse banquinho muitas vezes pode ser a educação, pode ser a chance onde a empresa abre para todos os candidatos, sem distinguir ali alguém que tenha um inglês melhor ou que tenha estudado na escola X. Então, quando você usa esse banquinho, entre aspas, você está dando a oportunidade para que esse jovem comece a sua carreira de forma igualitária com o outro, mesmo que essas condições não tenham sido ideais para ele, né? Então, essa diferença é muito bacana quando a gente pensa desse jeito, porque talvez a gente precise
antes da meritocracia, oferecer um banquinho. Isso é importante e interessante, né? Importantíssimo, viu? E essa conversa tá boa demais, mas a gente agora faz uma rápida pausa, Thiago, para ouvir quem tá na rua. É isso, o repórter Vitor Krigor foi entender o que a população de São José pensa sobre isso tudo, sobre meritocracia. Vamos conferir. E aí, você é o tipo de profissional que entrega muito e não recebe nada? No Tá Na Rua de hoje, eu, Vitor Krigor, vou bater um papo com a galera sobre meritocracia no ambiente profissional. O que será que eles têm a dizer? Bora lá conferir. Qual é o seu nome? Manuel. Manuel, eu quero saber o seguinte, já aconteceu ali na sua experiência profissional de você desejar uma vaga, abrir a oportunidade, mas no final não ser escolhido? Infelizmente isso ocorre bastante, com frequência, porque nem sempre a meritocracia é levada em consideração. Meritocracia, currículo e qualificação. Às vezes o QI, quem indica, e o patrocinador, o padrinho, vale muito mais do que a experiência e o currículo da pessoa. Então, eles anunciam a vaga, falando que está precisando, que é para você ter experiência, só que todo mundo sabe que a indicação é o que mais conta. Eu acho que é por isso, indicação vale mais do que suas experiências. Olha, nunca aconteceu comigo, mas em ambiente corporativo a gente sabe que alguns casos costumam acontecer, então eu acho que é um pouco uma questão de desempenho, impacta bastante, mas eu também acredito que você tem uma pessoa que tem network, tem mais contatos, também faz um pouco de diferença, sim. Chegamos no network. Você acha que é comum, por exemplo, aquela pessoa que subiu na empresa ter sido indicada pelo amigo, ou já conhece o dono da empresa há algum tempo, ou talvez seja até o favorito do coordenador? O que você pensa sobre isso? Eu acho que acontece, até com uma frequência até que média, né, digamos assim, mas eu acho que isso talvez em empresas menores, mais empresas familiares, deva acontecer com maior frequência, mas eu acredito que sim, isso é um fator que impacta e influencia. No serviço que eu trabalhei, meu primeiro, fiquei 10 anos lá. Trabalhei, não foi, amiga? Trabalhei, suei, aquele famoso coringa, sabe? Serve pra tudo. Pra tudo, da prefeitura, tampa buraco. Trabalhei, ensinei. Aí eu falei pro meu chefe, quando vocês vão me promover? Ah, não, surgiu uma vaga aqui, a gente vai te promover. Cadê a promoção? Foi pro colega. Foi pro colega que eu ensinei. Vamos ver a opinião da nossa amiga aqui, se foi diferente ou foi triste como a dele. Pera aí, como que foi a sua experiência? Mais ou menos, depende da empresa, né? Mais ou menos já é melhor do que a dele, né? Não dá pra generalizar, né? Não dá pra falar por todo mundo, mas... Você acha que existe aquele QI ali, o amiguinho do coordenador, favorito da gerência? Com certeza, mas também existe gente que merece e vai chegar lá. No meu trabalho, né, assim, bastante pessoas, assim, sobe de cargo, alguma coisa assim do tipo, porque fica ali um puxando o saco do outro, alguma coisinha Clássico puxa-saco do chefe. Sim. E é isso, né? Aí eu acho que é por isso que são promovidos. E se você pudesse dar um conselho ali para as empresas, para o RH, o que você falaria? Como que a gente poderia mudar essa cultura? Eu acho que o RH, o gerente, poderia dar mais mérito para as pessoas, né? Para poder eles subirem de cargo sim porque merece, não porque um conhece o outro. Se você pudesse dar uma opinião para os RHs, que tipo de opinião que você daria? Considera o esforço que a pessoa teve, considera a carreira da pessoa, o currículo, porque o QI pode agradar um chefe, mas na hora do resultado, na hora da entrega, vai valer muito mais o currículo e a qualificação da pessoa do que o padrinho e o QI. Eu acho que o RH tem que se certificar que a pessoa atende aos requisitos da vaga, né? Olhar além desse network que ela tem com a pessoa que já está dentro da empresa, mas ver se a pessoa realmente é o candidato ideal ou se não tem uma pessoa que seja mais preparada, mas que não tenha o vínculo ali, o conhecimento de alguém que já esteja dentro da empresa. Certíssimo, falou tudo, espero que você se dê muito bem no seu trabalho. Vamos para a próxima resposta. E se você pudesse dar um toque ali para as empresas, o que você falaria para eles fazerem diferente? Diferente, eu acho que é analisar o perfil do candidato e dar uma chance para ele, né? Se o coordenador, o RH, estivesse mais presente no setor de trabalho, conversando com os funcionários, eu garanto que ele teria uma conclusão, mais a opinião do gerente e dos colegas de trabalho, para ter uma noção de quem seria promovido, quem se dedicou mais, quem que foi o melhor, se sobressaiu melhor entre eles. Porque isso seria bem, tipo assim... mais justo. Justo para todos, né? Então seria bem bacana. Dá mais visibilidade para todos, igualmente, sem ser só o puxa-saco.
Maravilha, eles deixaram a opinião deles aqui, eu espero que vocês tenham gostado do nosso Tá na Rua de hoje. Vamos dar um tchau pro Matheus e para o Thiago Bezerra. Matheus, tchau, Bezerra. Quero saber de vocês o seguinte, já passaram por uma situação dessa no ambiente de trabalho? Conta pra gente, eu vou ficando por aqui. Na semana que vem tem outro Tá na Rua com um assunto que a gente adora discutir com a nossa cidade. Tchau, tchau. Tchau. Foi unânime ali, né? Todo mundo, não teve um ali que escapou dessa resposta do tem a indicação, tem o network, tem o famoso QI, que é o que indica. Então, respondendo ao senhor Vitor Krigor, quem nunca passou por isso, Vitor? Com certeza todo mundo que já tem experiência aí no currículo por algumas empresas já viu isso acontecer, né? Você também, com certeza. Com certeza, acontece nas melhores empresas e nas piores também. Nas piores também. Acontece em todas. E por isso que a gente está discutindo esse assunto aqui, né, Thiago? Porque é um assunto que está em alta, a gente está com a Ana aqui no estúdio para falar sobre essa questão, a questão da indicação. Acontece, é natural que aconteça nas empresas, mas é por isso que o RH, o profissional que cuida dessa parte, precisa ficar atento para conseguir equilibrar essa valorização do funcionário também, né, Ana? Ouvindo, né, o pessoal ali na rua, acho que tem uma parte importante que é você saber de que forma e por que você vai ser avaliado, né? Quando essas cartas estão claras no jogo, né? Olha, eu espero que você entregue isso, eu espero que você faça dessa forma, aqui está o seu horário, porque daí numa promoção, numa discussão de eu estou entregando, não estou entregando, estou indo no caminho certo ou não, você sabe para onde está indo. Porque aqui, né, o pessoal está dizendo, poxa, eu me esforço, mas quem leva, né, a promoção é o colega. E quando você tem isso esclarecido, fica mais fácil, né, numa conversa de, olha, onde eu estou errando aqui, né? O que falta para eu ser promovido? Sim. Onde eu estou deixando a desejar? Né? Uma conversa mais profissional com o seu chefe pode te orientar nesse sentido, para que você não fique só ali no achômetro, né? Acho que eu estou indo bem, acho que eu vou ser promovido, né? Acho que essa conversa de alinhamento é importante. Com certeza. E isso a gente está falando de uma situação em que os profissionais já estão na empresa e estão em busca de uma promoção, de um novo cargo ali dentro, mas já fazem parte daquela equipe. Agora, essa discussão às vezes começa antes, começa naquela fase de selecionar quem vai preencher uma vaga. E aí tem algumas questões bem específicas, Ana. Por exemplo, a cota para pessoas pretas e pardas, ou mesmo as vagas específicas para PCD, pessoas com deficiência. Vale a mesma regra? Acredito que sim, acredito que a gente volta para o assunto do banquinho, né? É muito importante que a gente abra oportunidade para essas pessoas, né, de uma forma onde elas possam depois, com seus esforços, alcançarem as promoções e os seus espaços, mas como porta de entrada, eu acho que é muito importante a gente cada vez mais olhar para essa população minoritária mesmo num processo seletivo, né? Então, quando eu dou oportunidade, quando eu não discrimino pela universidade, quando eu não discrimino pela idade, quando eu não discrimino pela cor, eu estou dando chance, né, de evolução, e a gente tem tanta gente talentosa por aí, né, tanta gente boa, que só precisa mesmo dessa oportunidade para mostrar o seu talento. E também não discriminar pelo nível de formação da pessoa, como, por exemplo, a gente estava conversando agora há pouco, Ana, sobre a questão do nível do inglês, por exemplo. Uma vaga de estágio que exige um nível de inglês avançado, essa pessoa vai acabar se saindo muito mais na frente do que outra pessoa que ainda está iniciando ali os seus estudos do inglês. Mas, poxa, é uma vaga de estágio. Por que você vai exigir um nível tão alto de inglês para uma vaga de estágio? Isso também tem a ver com esse assunto? Com certeza. Acho que quando a gente pensa sobre isso, né, e pensa, eu estou abrindo uma vaga de estágio onde eu posso abrir mão, né, desse requisito e oferecer para os estagiários que estão na minha empresa a oportunidade de aprenderem o idioma. E daí sim eu começo a ver quem que vai estar se esforçando para aprender, quem vai estar ali se dedicando, né, para fazer aula de inglês. Mas quando eu abro essa oportunidade, porque senão a gente nem consegue que ele alcance isso, né? É aquele papo da empresa exigir experiência para contratação, às vezes até para estágio.
né? Às vezes até a Acontece vaga de muito. estágio pede experiência prévia. Mas Uhum. como é que vai ter experiência se ninguém contrata, gente? Como um é que vai ciclo, ter né, a primeira Thiago? oportunidade se ninguém chama, não é? Ou às vezes a gente reclama muito dos comportamentos hoje da geração Z, né, milênio, mas quanto eu estou disposto também a orientar, a treinar, a desenvolver? O Sim. papel da gestão também é esse, né? Então, a gente apadrinhar, né, um estagiário, um jovem aprendiz que chega na minha empresa e que eu não vou ensinar só o Excel, que eu vou ensinar também, né, de repente, olha, aqui a gente pode fazer dessa forma, é importante você fazer isso, se posicionar assim. Então, acho que também a gente pode contribuir com o desenvolvimento das habilidades também comportamentais. E você acredita que hoje em dia as empresas estão prestando mais atenção nesse ponto, Ana? Você acha que está no caminho, ainda falta um pouco? Acho que ainda falta. Eu acho que tem um pouco do que eles disseram, né? Empresas maiores, né, multinacionais, têm se aberto um pouco mais, mas a gente está falando também de empresas familiares, empresas menores, que, né, que o recurso ali é importante na entrega, então a gente ainda também vê essa desigualdade dentro das empresas. Pois é. Bom, pessoal, a gente tá batendo um papo muito interessante aqui, mas agora vamos fazer uma pausa rapidinha. Na volta, a gente tem mais conversa com a nossa convidada, Ana Flávia Meneguzzi. Isso mesmo, não saia daí porque o Tá Ligado volta já. O Tá Ligado tá de volta e a gente segue falando sobre meritocracia e o mercado de trabalho. Dando uma força aí nesse tema, a gente está recebendo hoje aqui no estúdio a nossa convidada Ana Flávia Meneguzzi, que é especialista em orientação de carreira. Ana, a gente estava comentando, acho que a metáfora que o Matheus trouxe do banquinho no primeiro bloco é excelente, a gente está se ancorando nela porque ajuda mesmo a gente entender, né? Algumas pessoas estão mais alto, conseguem ter um panorama melhor da situação e de repente até algumas vantagens no mercado de trabalho, aquelas pessoas que não estão na mesma posição precisam de uma ajuda, precisam de um banquinho para ficar mais ou menos nivelado. Você estava trazendo alguns exemplos do que as empresas conseguem fazer para ajudar. De repente, contratar um candidato que não tem aquela mesma experiência, mas que vai ser treinado pela empresa, ou mesmo apadrinhado por um gestor, um coordenador, o que são exemplos muito legais. Mas isso tem acontecido de fato? É uma coisa que a gente consegue melhorar de que maneira no dia a dia? Eu acho que a gente consegue melhorar uma vez que a gente começa a cobrar. Né? Uma vez que a gente começa a desafiar a empresa a fazer diferente. Sim. Né? Até mesmo quando a gente está dentro da empresa, né? E vai levantar, por exemplo, um requisito, e fala, olha, aqui não dá para a gente abrir mão, né, desse inglês, não dá para a gente fazer essa vaga afirmativa para um PCD. Então, a gente vai contribuindo para isso, né? A gente vai entendendo, a gente vai sendo mais receptivo também com quem é diferente. Sim. E muitas vezes não é só o diferente da universidade ou do inglês, é mais da forma de pensar. Mas pelo jeito né? que você fala, são qualidades, na verdade, que são bem humanas, né? Depende muito dessa humanidade mesmo, um olhar humano no momento da seleção e do acolhimento também desse candidato, seja um estágio ou seja uma vaga efetiva. E muitas vezes a gente tem visto a tecnologia trabalhando a nosso favor, o que é excelente, ninguém está reclamando, a tecnologia é muito bem-vinda desde que ela é usada com inteligência, não só artificial, né? E a gente tem os mecanismos de inteligência artificial até selecionando currículos, indo por palavras-chave, vendo qual é a formação que a pessoa tem ou deixa de ter, e nesse momento não tem humanidade, é meramente mecânico. Sim. E acontece muito de cortar fora alguns candidatos logo nessa primeira etapa que não teve nenhum olhar de um ser humano. Sim. Como é que você vê essa situação no mercado? Acho que a IA, ela está a nosso favor, né? Então, quando eu programo uma inteligência artificial para que ela tenha uma aderência maior para candidatos, ela não vai vir com um viés preconceituoso, né? Então, se eu coloco lá que para mim não precisa filtrar idade, não precisa filtrar local, né, região, não precisa filtrar o nível de inglês. A IA vai me obedecer e ela vai me entregar candidatos dentro desse escopo. Agora, se eu começo a colocar esses filtros, né, para que a já selecione para mim e me traga ali o que eu considero melhor, então pode ser que eu fique com o que é melhor para mim,
né, para esse gestor. Uhum. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para usar a IA a favor dessa igualdade, né, para que ela também amplie, né, a sua triagem e não para que ela cada vez fique mais fechada. Sim. Né? Então, se eu vou colocando o requisito, uma hora eu tenho 2 candidatos e eu deduzo que eles são os melhores. Mas Ou será seja, que são? É preciso dessa conscientização como um todo, Ana, Sim. porque a gente conscientizando, por exemplo, os gestores, automaticamente a gente acaba conscientizando, entre aspas, a IA. Bora tratar a IA como se fosse um ser Uma vivo, funcionária. né? Uma funcionária. E também os próprios funcionários, a gente não pode deixar de citar. Porque essa questão do preconceito, por exemplo, com a Universidade X, com o Colégio X, ou com a falta de qualificação Y, também abrange muitas vezes os próprios funcionários. A própria equipe quer cobrar pela pessoa que estudou tal lugar, que tem tal. Como trazer essa discussão também para a cultura interna das empresas? É porque se a gente vai para esse caminho, não existe esforço suficiente, né, que faça eu alcançar os meus objetivos, né? Eu preciso da comunidade para me apoiar, eu preciso da organização para me ajudar. Então, essa coisa do único, eu sou o suficiente, não vai funcionar para ninguém, né? Todo mundo vai precisar desse apoio. Então, quando eu olho que se eu apoio alguém num processo seletivo, né, ampliando a minha visão no recrutamento, seja, o meu chefe está promovendo você e eu falo para ele, olha, será que a gente está usando a mesma regra? Né? Será que a gente está sendo justo? Né? Será que não é legal a gente fazer aqui, né, um trabalho diferenciado para a gente ver quem está, né, colocar ali uns dados, né, ver realmente quem que entregou. Então, quando eu começo a fomentar esse tipo de discussão, eu amplio essa discussão da meritocracia. Ana, a gente está quase no finzinho do programa e eu só queria aproveitar esses instantes finais para a gente virar um pouquinho, porque a gente passou bastante tempo falando assim de como as empresas podem agir, como os gestores, os coordenadores conseguem filtrar melhor e chegar num nível um pouco mais igual para todos os candidatos. Mas, às vezes, quem está no mercado de trabalho também, quem está querendo entrar, querendo alcançar essas vagas, também precisa escutar alguma coisa nesse sentido, né? O que o candidato, o que a pessoa que está vivendo essa sensação de que, poxa, nem sempre o mérito vale, nem sempre eu estou na mesma posição que o meu colega ao lado. O que essa pessoa precisa ouvir? Ela precisa ouvir que, independente disso, ela vai ter que se esforçar. Ela vai ter que fazer a parte dela, né? E qual que é a parte dela? É estudar, é estar sempre aprendendo, é se adaptar, é não ser o reclamão, sabe? É sair desse papel de vítima, né? É isso que tem que fazer, gente, porque é o que eu disse, não depende só do sistema, mas também não depende só de mim, é uma conexão. Exato. Tá certo. Tem que seguir. É isso, quero agradecer a Ana pela participação, seja sempre bem-vinda, viu? Obrigada. Papo muito importante, Thiago, pra gente refletir sobre as nossas condições de trabalho, sociedade, tudo isso, assunto que está interligado com a nossa sociedade. É isso, muitas reflexões importantes. E olha, a gente vai para um intervalo bem rapidinho, mas é rapidinho mesmo, tá? Porque já já tem o quadro Atividade Legislativa. Não sai daí. Estamos de volta com o último bloco do Tá Ligado na Cidade de hoje. É isso, e agora é a hora da gente ficar por dentro das discussões e dos projetos mais recentes da Câmara Municipal de São José dos Campos, no quadro Atividade Legislativa. E com vocês, o nosso colunista, Rafael Hoffman. Bem-vindo mais uma vez, Rafael, tudo bem? Tudo bom? Fala aí, Certo. Rafael. Satisfação estar com vocês. Bem-vindo, fica à vontade. Casa é sua. Licença. Rafael, hoje estamos debatendo meritocracia no mercado de trabalho aqui no Tá Ligado na Cidade. O que você preparou para a gente dentro desse tema? Bom, o município ele não tem competência para legislar sobre o trabalho das pessoas, né, na iniciativa privada. Sim. Então, o que ele faz? Ele regula ou regulamenta a atividade do trabalhador público, do servidor público. Né? Então, no que a gente tem a respeito da meritocracia, a própria lei orgânica do município, né, como seria a Constituição do município, estabelece, reproduzindo aquilo que está na Constituição Federal, que o ingresso, né, no poder público se dá mediante concurso público de provas ou de provas e títulos. Uhum. Né?
Além do mais, existe também a Lei Complementar número 56, de 27 de outubro de 1992, que é o Estatuto dos Servidores, né, que estabelece, então, que a progressão na carreira, né, se dá dentre outras coisas, por merecimento. Né? Então, uma série de requisitos que são estabelecidos, né, através de uma outra lei complementar, que é a Lei Complementar número 453, de 8 de dezembro de 2011, já bem mais recente, que coloca alguns requisitos, né, atualiza essa lista de requisitos, tantas horas de cursos, bom comportamento, produtividade, né, avaliação periódica de desempenho, enfim, uma série de requisitos para que possa, então, galgar, né, o servidor possa galgar, subir na carreira, através da meritocracia, do merecimento. Né? Inclusive é algo que serve ali de parâmetro para ver a classificação dos candidatos, né? Porque às vezes a diferença é pouca, de poucos pontos por, sei lá, um certificado a mais que a pessoa entregou ali no concurso já consegue garantir a vaga, né? Existe essa avaliação de quem tem mais horas de curso, quem tem melhor assiduidade, melhor nota na avaliação de desempenho anual, né? Enfim, todos esses índices são avaliados. Infelizmente, o município não tem competência para falar sobre iniciativa privada, mas ele faz e faz bastante, né, no que diz respeito ao setor público. E é legal destacar isso que você trouxe para a gente, Rafael, que o município não tem competência para legislar sobre a iniciativa privada, mas legisla, mas organiza outras áreas, como, por exemplo, a questão dos concursos públicos. É muito esclarecedor a gente trazer isso aqui, né, Tiago? Sim. E detalhe, você trouxe aí uma lei que foi aprovada dos anos 1990, ou seja, desde lá de trás, o poder público já estava atento com essa questão. É algo corriqueiro, né? Corriqueiro. Algo que vem de muito tempo. E assim continuará. E com certeza vai. Agora, uma coisa que é legal a gente falar, antes de liberar o Rafael aqui, é a respeito dos concursos, que sempre tem aquela coisa, né? O pessoal quer saber quando tem concurso, seja para a Câmara ou para qualquer outro órgão. Como é que faz, Rafael, para a gente ficar sabendo se tem concurso em aberto ou não? Geralmente, grandes concursos têm notícias, né, em sites de repercussão, de grandes repercussão, jornais. Né? O ideal, realmente, são os editais. Né? Então, toda vez que abre um concurso, né, esse concurso é publicado no Diário Oficial, ou da União, ou do Estado de São Paulo, do município. Tá? Então, existem alguns servidores, alguns provedores de acesso, né, alguns sites que são especializados em fazer a varredura do Diário Oficial, dos municípios, da União, enfim, localizando para ver se tem chamamento para concurso público. Né? Alguns prazos são curtos, então sempre consultar ali semanalmente, pelo menos, ou quinzenalmente. Fica de olho, né? E no caso da Câmara Municipal de São José dos Campos, você pode acessar esse site que está aparecendo aqui na sua tela, ficar sempre de olho. Como ele falou, vai uma vezinha por semana, dá uma olhadinha lá, quem sabe, não tem alguma coisa aberta. É bom ficar de olho. Vale checar. Aqui da Câmara de São José, como outras também, né? Ficar de olho aí nas oportunidades. Rafael, obrigado pela participação. Imagina, por mais uma semana, meu amigo. Até a próxima. Obrigado, Rafael. Obrigado você também que tá assistindo, tá ligado? Obrigado pela sua companhia. Semana que vem a gente tá de volta. É isso aí, Thiago. Fica o convite para quem tá nos acompanhando, seguir nos acompanhando no YouTube e também aqui na TV Câmara São José dos Campos. Tchau, pessoal. Até a próxima.